Gilson Barbosa, e que situação é essa? O Senado, o Supremo Tribunal, melhor dizendo, pede o afastamento do senador Aécio Neves e não é uma prisão domiciliar noturna, mas dentro dessas características. E o Senado se reuniu e deixou para decidir na próxima semana uma nova reunião, se vai aceitar ou não a decisão do Supremo. Agora, os poderes, que são 3 nossos poderes, são independentes, mas isso não fica ruim, um poder querendo desfazer do outro, Gilson Barbosa? Há uma situação bastante peculiar, que os poderes são independentes, mas o Senado tem a prerrogativa de julgar fatos também ligados ao Supremo Tribunal. Mas nesse caso específico, o tribunal sustenta a tese da legalidade e do recolhimento noturno de Aécio, que de certo modo incomoda o Senado, porque os senadores estão na seguinte situação: eu poderei ser Aécio amanhã. Entendeu? Muitos deles, né? Então aí muitos deles estão também em situação de perigo quanto a isso, abre aspas, e o Senado deve julgar hoje um fato que o próprio Senado já pediu a revisão da decisão do Supremo. Então veja bem, se o Senado hoje decide por desfazer, podemos assim dizer, revogar a decisão do Supremo, seria uma discussão muito grande, um conflito de competências. Eu ouvi Aires Brito, li hoje pela manhã que o ex-ministro Aires Brito, também já foi presidente do tribunal, considera isso uma aberração jurídica, e isso dá a entender que o país está com as suas instituições fragilizadas. Ele entende que seria melhor o Senado recuar, deixar que o Supremo decida sobre essa medida provisória cautelar, até porque o próprio Senado já pediu uma revisão do Supremo. Então, como é que alguém pede uma revisão de uma decisão do Supremo para o Pleno? Não é porque for uma das turmas, pede para o Pleno, e ao mesmo tempo você entra com um julgamento, uma reunião para decidir sobre o julgamento, quer dizer, pode desfazer aquilo que o Supremo Tribunal venha a não desfazer ou desfazer. Desfazer, o Supremo Tribunal estaria numa camisa de força, porque iria dar parecer e aparentar que ele teve que ler a mesma carteira do Senado. E se der contrário, olha aí o conflito, como ficaria. Tudo isso, Lelis, me chama a atenção, porque quando as instituições começam a fraquejar, a se desentenderem, e a coisa não pode ser boa. Eu me recordo que essa semana, passada ou antepassada, um general perguntado... Mourão perguntado sobre a situação, ele não descartou a possibilidade de uma intervenção militar, e ele não foi desmentido pelo seu superior, embora general, mas tem o general dos generais, e não foi, o comandante-geral do Exército não foi repreendido. Significa dizer que o que ele falou... quem cara consente, né? O alto comando do Exército, as Forças Armadas, entende que essa possibilidade existe. Então, começa a ver essa fragilidade no conflito dos poderes. Isso não é coisa boa. Eu não posso, de forma nenhuma, antecipar o que vai acontecer, mas todo brasileiro sabe que o cooperativismo no Senado vai funcionar. E hoje é possível que o Senado decida pela recuperação do mandato de Aécio e que ele volte para trabalhar, e sem que seja necessário cumprir essa prisão noturna, o que o Senado entende que é uma prisão, mas esse recolhimento noturno, que é uma figura jurídica que os ministros encontraram no Código de Processo Penal. Mas há, portanto, Lelis, toda esse conflito. Hoje eu li também numa coluna do Cláudio Humberto, um outro fato não diretamente ligado, mas indiretamente, sobre a situação dos ministros do Supremo, né? Dia desse aí houve um corre-corre, porque Gilmar Mendes foi padrinho de casamento de uma filha daquele senhor que está sendo processado pelo Supremo, barata, não sei lá das contas, explorador do sistema de transporte coletivo no Rio de Janeiro. Sim, sim. Aí Gilmar, suspeito, todos pedem a suspeição de Gilmar. E hoje levantou-se que o Luiz Barroso tem uma filha
tem uma meia-irmã, meia-irmã, filha do pai ou da mãe dele, irmã dele, que é advogada da JBS. E também, onde mais suspeição recairia? Sobre Barroso ou sobre Gilmar Mendes? Gilmar, porque foi padrinho de casamento da filha de um cara que está sendo processado no Supremo aí na corrupção de transporte coletivo, lá do Rio de Janeiro. E o Luiz Barroso, que é irmão de uma advogada da JBS. Então, Lelis... Tudo dentro do mesmo equilíbrio. Agora, Dilson... Então, Lelis, a gente fica... Desculpem. A gente fica baratinado mesmo, viu, Lelis? Essa decisão, Dilson Barbosa, do Senado, não tem a ver com a manifestação ao contrário da decisão do Supremo, a manifestação de Marco Aurélio e de Gilmar Mendes, porque tanto Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio, como o ministro Gilmar Mendes discordaram da decisão do Senado. Pois é. Não deu força ao Senado? Não, deu força ao Senado, mas isso não quer dizer que nesse momento seja oportuno o Senado decidir sobre isso, já que já foi reivindicado uma revisão pelo Supremo Tribunal. Eu acho que isso é uma antecipação. Agora, vamos admitir que o Supremo não revise, mantenha, aí justificaria talvez uma sessão do Senado para reapreciar essa mesma situação. Mas se tem um pedido de revisão do Supremo Tribunal Federal sobre esse recolhimento de Aécio para o Pleno do Supremo decidir, que foi decidido por uma das turmas do Supremo, mas se for o Pleno resolver revogar, não precisaria do Senado hoje estar se preocupando com isso, você está entendendo? Então, se o Supremo não revogasse, aí sim o Senado se reuniria. Eu acho que essa reunião de hoje deveria ser adiada. Inclusive, ontem a ministra presidente Carmen Lúcia conversou com Eunice Oliveira, presidente do Senado, e Eunice disse, não, está marcado, eu não posso desmarcar. Se ele é um dos envolvidos também na corrupção. Ele pode, mas o problema é o seguinte, é que os senadores, uma grande parte deles tem envolvimento também, está com medo. Está todo mundo com medo, viu, Léo? Porque quem não foi ainda denunciado na Lava Jato, supõe que poderá ser amanhã. Porque o fato é o seguinte, é que... Muita gente com rabo de palha. Isso está igual você procurar alguém que nunca recebeu na política dinheiro de Caixa 2 para Caixa 2. E dinheiro de Caixa 2, a gente supõe que se o cara deu dinheiro de Caixa 2, ele já começou a ter uma ilegalidade de quem dá e quem recebe. Não é verdade? Agora eu pergunto o seguinte, eu queria que alguém, olha, se os políticos que dissessem, eu nunca recebi um Caixa 2 e fosse submeter aquele aparelhozinho que tem um detetor de mentiras nos Estados Unidos, não passava um. Não passava um. Mas aquele equipamento, parece que a Itajaí sabe. Não é verdadeiro. O nome do equipamento é polígrafo, é um negócio desse. Dizem que o aparelhozinho detecta se o indivíduo está mentindo ou não. Ou não. Você perguntar o político, quem de vocês já recebeu caixa? Ninguém levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Mas eu acho difícil um político hoje não ter feito campanha, seja de vereador, de prefeito, de deputado estadual, federal, senador da República, governador, vice-governador, presidente da República, vice-presidente da República. Eu quero que alguém me diga que nunca recebeu um dinheiro de doação para Caixa 2. Agora, eu quero que alguém levante esse dedo. Pode não ter recebido o dinheiro do crime, tudo bem. Eu não vou nem entrar lá para quem recebeu dinheiro lícito. Você sabe quando o jogo do bicho, eu não sei como é que tá aqui, por isso que o pessoal do jogo do bicho no Rio de Janeiro adubava a campanha de quase todos os candidatos no Rio de Janeiro. Porque o jogo do bicho queria a proteção deles. Porque não tem jantar de graça não, Lelis. E não tem almoço de graça nem... Ó, Lelis, na sua casa, sua sogra já chamou você almoçar na casa dela? Já? Você pagou a comida? Não. Pagou, besta. Pagou. Pagou, besta. Teve que casar com a filha. Casou com a filha dela, ela tá lhe dando aquela... Trate bem minha filha, viu?
trate bem minha filha. Aquilo é uma contrapartida, Lelis. Aí tu tem que... Aí, veja bem, aí a filha dela, Lelis, aniversário, a gente tem que fazer uma festa, mas minha filha, eu não posso, cara, eu tô apertado lá, eu não tô ganhando bem. Claro que ele tá, né? Hoje ele tá bem, mas naquela época você não tá ganhando bem. Eu não posso gastar 10, 12, 15 mil reais, ou você faz, eu largo você, desgraçado. Aí ele acaba fazendo, gastando dinheiro então, pra agradar a sogra. Porque aniversário é da sogra. Aniversário da sogra. Tá entendendo, velho? Então não tem, Lelis, jantar de graça, café de graça nenhum. O cara chega aqui no estúdio da Rádio Andaiá e toma cafezinho de graça. Não é de graça não, meu amigo. A gente tá cobrando de você alguma coisa, uma entrevista. É uma contrapartida. Não é verdade? É verdade. Não tem nada de graça. Então, nenhum político solta... nenhum empresário dá dinheiro a nenhum candidato, a nenhum político, a não ser interessado. Olha, na hora que a gente precisar do vereador, a gente já sabe, a gente tem a quem correr para defender os interesses da gente. É sempre assim, Lelis. Isso é o mundo, Lelis. E não foi de ontem nem de hoje, isso é coisa histórica. O Brasil, desde que Dom João VI chegou aqui, né, fazendo vale no Banco do Brasil. Dom João VI? Fazendo vale. Miséria. E os amigos dele, quando o gerente do Banco do Brasil, naquela época, não sei quem era o gerente, Dom João, o cara não quer dar o dinheiro, Dom João dava um bilhetinho lá, libera o dinheiro para fulano. O cara nunca pagava o banco. Então, quando era assim, para a família real, olha, fulano e tal, vai aí, libera não sei quantos mil reais aí para ele. Era assim, meu amigo, no tempo do João VI. Isso se perdurou por muitos e muitos anos. Até hoje, não mudou nada, velho. Mudou somente as ferramentas, mudaram somente as ferramentas de fazer as coisas. Então, eu vejo isso aí, né, Liz? Os senadores, como os deputados também, com medo de que amanhã eles sejam Aécio do dia seguinte. Aécio do dia seguinte. Agora, outra coisa. Inclusive, disse que hoje à tarde, Lelis e Dilson, 42 deputados vão começar a conversar as negociações com Michel Temer. Tá aqui, inclusive... Michel já quer mudar aí a Comissão de Constituição e Justiça, etc. Infelizmente, eu não espero muita coisa, não. O Michel Temer, na minha opinião, vai até o final do mandato dele. Não creio que ele... Abate a fim? Não vai sair, não. Ele fica até o final. Aécio vai continuar senador. E é isso aí. Agora, Lula, a última pesquisa do saiu E Lula foi para 36%. Pesquisa, 36. Lula, 36, pois é. Lula já é Bolsonaro 16. Pois é, agora você imagine que o Brasil é assim, né? O cara, quanto mais o cara está processado, mais o cara está sendo acusado, mais ele leva... O Brasil é um país engraçado. Ronald Biggs, o maior assaltante do Banco da Inglaterra, assaltou um trem lá cheio de dinheiro, fugiu pro Brasil, aqui foi celebridade. Aqui virou ator de televisão, convidado para os programas, o filho, claro que não tem nada, mas recebeu o apoio da mídia para se tornar artista, fizeram filmes depois da história dele. No Brasil, e o cara era um assaltante de banco. Aqui no Brasil nós temos César Battisti vivendo aí como cidadão acima de qualquer suspeita. É um terrorista lá da Itália. Mas aqui é cidadão do bem. E por aí vai, né, Lelis? Isso é Brasil. E por aí vai. Entendeu? Rapaz, é lamentável. Mas aí então tá hoje como é que chama? Quebra de braço, né? Queda de braço entre o Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal. E hoje começa o primeiro turno, depois vem o segundo. E essa queda de braço entre Senado e Supremo, isso está abrindo uma brecha para que as Forças Armadas comecem a se aproximar cada vez mais. O recado foi dado pelo general Mourão, pelo general Mourão, né? Então, se ficar essa picuinha aí, essa briga de foice, ninguém manda, ninguém... E o Mourão não ia falar isso à toa. Ele falou porque eles estão conversando, reunidos. Já tá bom de começar a jogar uma farpazinha. Vamos mudar de conversa? Preocupante, né, Barbosa? Preocupante. Um abraço, Lélis.